Fala, turma! Turma, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como aprender direito penal. A dica que eu vou ensinar hoje foi que fez eu aprender e entender direito penal. Mas antes, deixa eu falar para você. Se você quer receber o material dessa aula, outras dicas e questões de direito penal, deixei o link no meu grupo de WhatsApp. E se você também quer assistir novos vídeos como esse no meu YouTube, basta se inscrever no meu canal, que você vai ter várias novidades que a gente vai postar em 2023. Gente, vamos lá então. Na aula de hoje eu vou dar uma dica muito importante sobre direito penal, que é a árvore do crime. Um assunto muito importante para você entender teoria do crime. Teoria do crime, gente, ele é um assunto importantíssimo para quem quer aprender direito penal. Por exemplo, se você for estudar os crimes em espécies, você tem que saber, nesse caso, teoria do crime. Então, eu vou ensinar para você essa árvore do crime para você começar a entender direito penal e aprender direito penal de verdade. Então, vamos lá. Quando você estuda direito penal, estuda teoria do crime, fala-se do conceito de crime. Você tem o conceito que a gente chama conceito formal, o conceito material e o conceito analítico de crime. O conceito analítico ele vai adotar a teoria tripartite, que vai falar que crimes são 3 elementos: o fato típico, ilícito e culpável, tá? Então, a partir dessa teoria tripartite, a gente tem a árvore do crime e a gente vai começar agora a estudar para você se organizar no estudo e aprender direito penal de verdade. Vamos lá, então? Então, aqui a gente tem o crime e a gente tem o quê? A teoria tripartite vai falar que crime é fato típico, ilícito e culpável. E aqui, cada um desses elementos, ele tem os seus requisitos. Então, quando eu falo em fato típico, eu falo numa conduta, essa conduta gera um resultado, essa ligação da conduta ao resultado a gente chama de nexo causal, e a gente tem a tipicidade. Ou seja, o fato típico são 4 requisitos, e esses requisitos eles são cumulativos. Como assim? Se eu não tiver um desses requisitos, eu não tenho fato típico e eu não tenho também o crime, tá? E a gente vê o seguinte, ó, a conduta, ela pode ser uma ação ou o que, gente? Ou omissão. Quando eu falo em ação, eu falo em o fazer. Quando eu falo em omissão, eu falo não fazer, tá? E aí tem os elementos também subjetivos que são obrigatórios, tá? A conduta, ela tem que ser dolosa ou culposa. Tem que ter dolosa ou culposa. Quando eu falo no dolo, eu falo que o agente prevê o resultado, é previsível o resultado e ele quer ou assume o risco. Quando eu falo na forma culposa, eu estou falando que o agente não quer, é previsível o resultado, mas ele age por negligência, imprudência e imperícia. Vamos lá então, ó. E o nexo causal? O nexo causal, a gente vê que é a ligação da conduta ao resultado, ou seja, eu só respondo pelo resultado se minha conduta gerar esse resultado. Aí a gente estuda nexo causal. Nexo causal, quando você estuda, o mais importante são as concausas, tá? E o resultado? O resultado, gente, a gente tem 2 resultados. A gente tem o chamado resultado naturalístico. Aí você vai ver no livro, o que é resultado naturalístico? Vai falar, é a modificação do mundo exterior. E a gente tem um resultado jurídico. E a gente aprende o seguinte, ó, no resultado jurídico, que é a lesão a um bem jurídico, o resultado jurídico ele é obrigatório para ter o crime, tá? Então, todo crime tem resultado jurídico, mas nem todo crime tem resultado naturalístico. Por exemplo, o resultado jurídico, nesse caso, somente alguns crimes, eles têm somente resultado jurídico. Por exemplo, os crimes de mera conduta só têm resultado jurídico, tá? Vamos lá, tipicidade. A tipicidade a gente vê também que a gente tem a tipicidade formal e a gente tem a tipicidade o quê? Material. Quando eu falo na tipicidade formal, ele vai falar o seguinte, é a perfeita construção da conduta a um tipo penal. Isso é tipicidade formal. E a tipicidade material? É quando há lesão ou exposição de lesão ao bem jurídico. A tipicidade formal e material, elas são o quê? Cumulativas. Tem que ter tipicidade formal e material e as duas formam a tipicidade o quê? Tipicidade penal. Então, esses são os requisitos do fato típico. Então, eu falo que um fato é típico quando ele tem esses 4 requisitos. Aí a gente passa para o segundo elemento do crime, que é a ilicitude. E a ilicitude, gente, o que a gente vai ver? A ilicitude ele vai trazer o seguinte,
Um fato ele é típico, mas ele também tem que ser ilícito, ou seja, ele tem que contrariar o ordenamento jurídico. Então, aquele fato ele tem que contrariar o ordenamento jurídico. E aqui na ilicitude, basicamente, o legislador ele vai trazer quando que não vai ser crime, ou seja, ele vai trazer situações que permitem a prática do fato típico e ele o quê? Ele não responde por crime, não a crime. Então, basicamente, na ilicitude, a gente estuda as excludentes de licitude. Então, quais são as excludentes de licitude? Lembrando que esse rol aqui, de excludente de licitude, não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. São aqueles previstos no artigo 23. Só que a gente tem outras excludentes de licitude que está onde? Que está lá na parte especial, por exemplo, o aborto necessário. O aborto necessário é quando pratica o seu aborto para salvar a vida da mãe. É uma excludente de licitude fora da parte geral. E também a gente tem na parte lá na legislação extravagante. Por exemplo, nos crimes de meio ambiente, a gente tem o chamado de um estado de necessidade, onde você pode matar um animal para se alimentar e sobreviver. Então, aqui é um rol exemplificativo, são os principais que a gente estuda na parte geral. Então, a excludente de licitude, que são importantes na questão da ilicitude, é o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito e uma causa supralegal. Qual é a causa supralegal? Vamos lá, gente, ó. Se é uma causa supralegal, por quê? É uma causa supralegal porque não está na lei. Que é o quê, gente? Qual é essa causa? É o consentimento, coloca aí, ó, consentimento do ofendido. Então, o consentimento do ofendido, ela é uma causa supralegal de excludente de ilicitude, tá? Então, aqui que a gente vê, quando a gente vê ilicitude, principalmente a gente vê as excludentes. Ou seja, se tiver essas causas excludentes, não há crime. E, por último, a gente tem a culpabilidade. Então, se o agente, ele pratica um fato típico ilícito, agora a gente vai para a culpabilidade, que é basicamente o seguinte: para o agente responder por um fato típico ilícito, aqui e aplicar uma pena, a gente tem que ver a culpabilidade do agente. Então eu falo que a culpabilidade é um pressuposto de aplicação da pena. E o que você vai ver? Aqui na culpabilidade a gente tem 3 requisitos também cumulativos, ou seja, eu vou verificar esses 3 requisitos para poder o agente responder pelo aquele fato típico ilícito. Então vamos lá. Primeiro eu vejo, ó, a imputabilidade, ó. Importante aqui, ó, imputar. Que é basicamente o seguinte: eu posso imputar um crime a esse agente? Ó, imputabilidade. Basicamente eu vou verificar se eu posso imputar. Se eu não posso imputar um crime a esse agente, eu chamo isso de inimputabilidade. E a gente tem algumas causas de inimputabilidade. Por exemplo, o menor de 18 anos, ele é inimputável, ele não responde pelo crime, como todos nós sabemos, tá? Ele é inimputável por quê? Somente pelo critério biológico. É menor de 18 anos, é inimputável, não responde pelo Código Penal, não responde por crime, responde o quê? Pelo ato análogo a crime e sim pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O doente mental que na ação ou omissão também é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinados por esse entendimento, ele é o quê? Ele é inimputável. Por ser inimputável, o quê? Não responde, exclui a culpabilidade, ou também chamamos de isento de pena, e não há culpabilidade, então também não há crime. Tem que ter potencial consciência da ilicitude. Professor, o que é isso? Potencial consciência da ilicitude. Ele tem que saber que aquela conduta é ilícita, é crime. Em algumas situações, dependendo de todo o contexto, esse agente ele não responde se ele não conhecer. É basicamente, se qualquer pessoa na circunstância ele não saber que era crime, que era ilícito esse fato, ele não responde. Aqui temos o exemplo clássico, por exemplo, do erro de proibição. O erro de proibição, nesse caso, exclui a culpabilidade porque o agente não tem potencial consciência da licitude. Então, o holandês que vem para o Brasil, né, e vai lá fumar uma maconha achando que aqui é permitido, por ser holandês todo lá no país dele permitido, ele não responde porque ele não tem potencial consciência da ilicitude pelo erro de proibição. A exigibilidade de conduta diversa, ou seja, é basicamente eu tenho que ter outra opção. E aqui também a gente vê as excludentes, onde o agente não tem outra opção, que é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Por exemplo, um exemplo que a gente tem
de coação moral irresistível é quando eu sequestro a família do gerente do banco e falo o seguinte, ó, se você não for lá e furtar o dinheiro do banco, eu vou matar toda a sua família. Ou seja, qualquer pessoa na mesma situação ia lá, pegava o dinheiro para não matar sua família. Ou seja, ele não tem outra opção. Não é exigível outra conduta dele sem ser aquela. Nesse caso também ele não vai responder pelo crime, porque os três aqui eles são o quê, gente? Eles são cumulativos. Então, gente, por que a árvore do crime é importante para você aprender o direito penal? E isso foi fundamental para eu aprender o direito penal. Porque a partir daqui você começa a entender o direito penal. Por exemplo, aqui tem uma organização. Você começa a estudar o fato típico, você começa a estudar a conduta, você começa a estudar a ação, a omissão, a gente tem a omissão própria e imprópria. Aqui a gente começa a estudar os elementos subjetivos, dolo e culpa. Aí dentro da conduta a gente começa a estudar tentativa, crime possível, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Ou seja, a gente tem uma organização do nosso estudo a partir da árvore do crime. Então aqui a gente começa a estudar, depois vai para o nexo causal e etc. Primeiro, importante por isso, pela uma organização do estudo. Mas entendendo isso também é importante para você entender em vez de o quê? Em vez de somente decorar o direito penal. Como assim, ó? Vamos lá. A gente tem a figura do erro de tipo. E a gente vê lá no artigo 20 que o erro de tipo, ele exclui o dolo ou a culpa, não é isso? Ele exclui o dolo e a culpa, quer dizer. Então, o erro de tipo, ele vai excluir o dolo e a culpa. Então, ó, se a gente perguntar qual é a natureza jurídica do erro de tipo, aí você, em vez de você ficar memorizando, erro de tipo exclui a tipicidade, erro de proibição exclui a culpabilidade, se você começar a entender, você vai saber porque você sabe, você entende aquele assunto. Então, por exemplo, o erro de tipo, ele exclui o dolo e culpa, quando ele chama de inevitável. Aí você fala, o dolo e culpa está onde? Dolo e culpa está na conduta. Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que, nesse caso, se o erro de tipo exclui o dolo e culpa, que exclui, então, a conduta, exclui o fato típico. Então, eu posso dizer que o erro de tipo, a sua natureza jurídica é o quê? Uma excludente de tipicidade. Entenderam? Em vez de ficar memorizando o que exclui o que, a partir do momento que eu começo a entender, eu já sei pela lógica do assunto. Então, nesse caso, o erro de tipo exclui o dolo e culpa, por isso exclui a conduta. Se eu não tenho conduta, eu não tenho fato típico. Então, eu posso falar que o erro de tipo é uma excludente de tipicidade. Já o erro de proibição. A gente viu que o erro de proibição, o agente não tem potencial consciência da ilicitude. Então, nesse caso, se o agente não tem potencial consciência da ilicitude, ele não tem o quê? Ele não tem culpabilidade, porque o potencial consciência da ilicitude é da culpabilidade. Então, eu posso falar que o erro de proibição é um excludente de culpabilidade. Então, por isso que é importante o árbitro do crime, que você começa a entender direito penal e não fica somente decorando para uma prova. Aqui você entende, quando você entende, você sabe que você memoriza e aprende melhor o assunto. Então, é muito importante. Aí, por exemplo, as excludentes de licitude, você sabe que elas têm esse rol aqui, exemplificativo de excludente de licitude. Então, esse assunto, por exemplo, você começa a aprender e não erra mais. Outro exemplo que a gente tem é o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, a gente vê que é uma causa supralegal de excludente de tipicidade. É uma causa supralegal porque isso não está na lei. E exclui a tipicidade por quê? Então, vamos lá? Porque é mais ou menos o seguinte, o princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material, porque apesar de haver uma tipicidade formal, que é a subsunção de uma conduta ao tipo penal, ele é tão insignificante que não chega a lesionar o bem jurídico. Então, por isso, não tem uma tipicidade material. E a gente viu o seguinte, se não tem tipicidade material, não tem tipicidade. E se eu não tenho tipicidade, eu não tenho fato típico. Então, eu posso dizer que o princípio da insignificante é um excludente de tipicidade. Por quê? Porque eu não tenho tipicidade material, eu não tenho fato típico, é um excludente de tipicidade, por isso não há crime. Entenderam? Então, gente, dessa forma, você começa a entender o direito penal a partir da árvore do crime. Também tem a questão da organização do seu estudo. Gente, é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha aprendido mais direito penal somente com essa aula. E se você quer que eu continue com aulas de teoria do crime a partir desses assuntos, deixa
o comentário aí que a gente vai gravar mais aula. E se você gosta desse tipo de vídeo com aula, com dicas de técnicas de estudo, se inscreva no meu canal, me ajudando a crescer. Curta esse vídeo, comente, compartilhe com um colega também que estuda Direito Penal, faculdade e concurso, que a gente vai estar aqui ajudando vocês. Então, até nosso próximo vídeo.